mirandas, marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. Do sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas por trazer a pátria amada, dos filhos desse sol mais gentil. Pátria amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruto sentas estrelado, que diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Segues a justiça grava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras filas tem Brasil a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que todos tomem seus assentos. Nesse momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao ministro de Estado da Saúde. E convidamos o ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, a assinar também o seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama, senhor presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, senhores ministros de Estado, senhor vice-presidente, desculpe, Hamilton Mourão, senhores ministros de Estado, senhor governador do Amazonas, Wilson Lima, aqui, senhor governador do Tocantins, Mauro Carlesi, senhores líderes do governo, senhoras e senhores senadores da República, senhoras e senhores deputados,
oficiais generais, senhor advogado-geral da União, José Levi, senhor presidente do CONAS, nosso amigo Carlos Lula, senhores secretários de Estado de Saúde presentes, senhora representante da OPAS, Socorro Gross, Mauro Junqueira, Mauro, do CONASEMES, senhores presidentes do Conselho das Áreas de Saúde, senhores funcionários, trabalhadores e amigos do Ministério da Saúde, demais autoridades presentes. Como tudo na minha vida, as coisas não são fáceis. Fazer um discurso neste nível, neste momento e nesta cerimônia, onde não estou chegando e tão pouco me despedindo, é uma situação inédita. Então será um discurso de continuidade. Agradeço ao senhor presidente da República a confiança plena, à época, quando fui chamado para ombrear com a equipe do governo federal no Ministério da Saúde em meados de abril, no momento mais crítico da pandemia pelo coronavírus. Literalmente, tivemos que trocar a roda do carro andando. A responsabilidade era enorme e tivemos a liberdade total para implementarmos as medidas que eram necessárias. Foram 2 transições sucessivas. Precisávamos de muita compreensão e flexibilidade para manter a impulsão das ações. Chegamos com uma equipe pequena, mas preparada e dedicada para enfrentar o desafio. Encontramos no Ministério um corpo técnico comprometido e pronto para trabalhar juntos. Isso foi fundamental. Fundamental também foi o apoio incondicional dos demais ministérios, principalmente o Ministério da Defesa e a Casa Civil. Não posso deixar de citar aqui a forma cordial e amiga como fomos recebidos pelo então ministro Nelson Tais. Refletindo sobre o caminho percorrido até agora, fica clara a forma transparente e profissional com que nos relacionamos com o Congresso Nacional e com os estados e municípios. Montamos um time que trabalhou muito bem, se recobrindo onde havia fragilidades e aguentando a pressão nos momentos decisivos. Juntos, reestruturamos o Ministério, adequamos protocolos e combatemos não só a Covid-19, mas também as demais doenças que afligem o nosso povo. Utilizamos para isso a melhor ferramenta que poderíamos ter, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Como gerir a saúde pública durante a maior pandemia da atual geração em um país com dimensões continentais, sem contar com uma estrutura abrangente e capilarizada? Este é o mérito do nosso SUS, um trabalho conjunto de uma equipe extremamente qualificada do Ministério da Saúde, dos Conselhos de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, CONAS e o CONASEMES, e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que juntos fazem esta gestão tripartite. Foi com esta integração que conseguimos atender às necessidades da população no âmbito local, na ponta, respeitando e entendendo as diversidades e as adversidades existentes de norte a sul do nosso país. Mas não foi somente isso, presidente. O mais forte a salientar foi a união e a solidariedade de todo o povo brasileiro, mostrando o valor de nossa nação, onde empresários, cidadãos e entidades das mais diversas se mobilizaram e continuam mobilizados na certeza de que juntos estamos vencendo esta guerra. O receio de que o SUS entraria em colapso não pode mais existir. Isso não aconteceu e isso não vai acontecer. Precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo, em um primeiro momento, acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e somente procurar atendimento médico em caso de falta de ar. Nós vimos que não era o melhor remédio. O fique em casa, esperando falta de ar. O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendermos os pacientes, melhores são suas chances de recuperação. O tratamento precoce salva vidas. Por isso,
Muito obrigado. Por isso, temos falado dia após dia, não fique em casa esperando falta de ar. Não espere, procure um médico já nos primeiros sintomas, receba o diagnóstico clínico do médico, inicie o tratamento. Com o fortalecimento desta conduta, presidente Bolsonaro, já alcançamos mais de 3.600.000 pessoas recuperadas, um dos maiores quantitativos de pessoas recuperadas no mundo. Aqui não posso deixar de me solidarizar profundamente com cada uma das muitas famílias brasileiras que perderam entes queridos para essa pandemia. Também quero reconhecer o altruísmo dos profissionais de saúde que se expõem diariamente na linha de frente. Como resultado desse esforço conjunto, conseguimos alcançar uma situação de estabilidade bem definida. No Norte e no Nordeste, onde os números estão em total declínio e a população já está voltando para suas atividades normais. No Centro-Sul, a tendência de queda é clara e já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve. São sinais claros e positivos de que todo o nosso trabalho e empenho está surtindo o efeito esperado. E o que será esse novo normal? Novos hábitos, mais atenção às medidas de profilaxia e higiene, condutas de tratamento médico precoce e, principalmente, naturalidade em conviver com uma doença, assim como todas as outras do nosso cotidiano. Para termos segurança neste novo normal, estamos implementando uma nova estratégia de diagnóstico e testagem, com a duplicação da capacidade de processamento de testes nos laboratórios centrais em todo o país, e não medimos esforços na busca da vacina, uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. A solução definitiva virá com a vacina, e as medidas já estão sendo tomadas. O senhor, presidente, assegurou por meio da medida provisória a compra de 100 milhões de doses de vacina, em parceria com a Fiocruz. Além disso, estamos participando de outras iniciativas na mesma direção, negociando também nos fóruns internacionais para ampliarmos nosso leque de possibilidades. Estamos cientes de que não podemos colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Presidente Bolsonaro, quero usar este momento em que me honra com a efetivação no Ministério da Saúde para agradecer ao senhor Presidente da República por mais este gesto de confiança. Sim, confiança, um desafio permanente, um sentimento nobre. Recebo a efetivação no cargo de Ministro do Estado de Saúde com respeito e compreendo a enorme responsabilidade que isso representa. E mais, com a liberdade para que avancemos com as ações que já estão sendo tomadas e com as mudanças necessárias para garantir um serviço de saúde de excelência para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Me comprometo a buscar alcançar o que todos esperamos da área da saúde: efetividade, universalidade, transparência, dignidade e respeito aos recursos públicos. Ao mesmo tempo em que a pandemia apresenta imensos desafios, ela também vem abrindo novas oportunidades de aprimorar o sistema de saúde no Brasil. Estamos preparados com planejamento e ações estratégicas para enfrentar o pós-pandemia. Nosso plano macroestratégico engloba projetos estruturantes, considerando a sustentabilidade das ações e a tecnologia, com efetividade e transparência na execução, assim como a gestão dos recursos humanos em saúde dentro das melhores práticas de compliance. Nesse contexto, por exemplo, o Ministério da Saúde inova com o prontuário eletrônico, único que permitirá aos profissionais de saúde o acesso ao histórico dos pacientes em qualquer parte do território brasileiro. Outra medida é o Programa de Saúde Digital, uma tendência mundial da medicina moderna que aumentará o acesso à saúde em áreas remotas. Seguindo essa orientação de aliar eficiência à tecnologia, estamos desenvolvendo o Programa Nacional de Genômica
e saúde de precisão, Genomas Brasil, que possibilitará o desenvolvimento de tratamentos para cânceres e doenças raras em nosso país. Também investiremos na construção de laboratórios de alta tecnologia, que permitirá pesquisas de micro-organismos com vistas a garantir a segurança nacional contra agentes biológicos. Estamos trabalhando pontos essenciais da estrutura organizacional e de gestão que já temos à disposição no Brasil, fortalecendo e reorganizando as superintendências estaduais. Nossos braços eficientes em todo o território nacional que melhorarão a interlocução das políticas de saúde com os estados e municípios. Entre tantas outras ações que poderiam ser enumeradas, destaco ainda a reestruturação dos institutos nacionais, no Rio de Janeiro, como Instituto Nacional do Câncer, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Instituto Nacional de Cardiologia, para prestar assistência de cada vez mais qualidade para a população. Não posso terminar sem mencionar nossos esforços para ampliação e melhoria da assistência à saúde indígena. Com total respeito aos protocolos sanitários, aumentamos o número de profissionais de saúde, asseguramos a distribuição de EPIs, instalamos equipamentos e melhoramos a infraestrutura e o acesso à água tratada nas aldeias. Afirmo que os desafios que temos enfrentado são reais, são enormes e são muitos, mas ao mesmo tempo sei que a nação brasileira é mais forte do que tudo isso. Quero reafirmar que este trabalho integrado seguirá exatamente desta forma, com muito esforço, foco e dedicação para salvar vidas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu confesso que é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde. A sua responsabilidade, Pazuello, é enorme. Eu quero agradecer por você ter aceito esse desafio. Começamos 19, o Ministério completo. Lamentavelmente, no corrente ano, fomos, juntamente com o mundo, surpreendidos com o vírus e desafios apareceram. Eu não sou palpiteiro, eu converso com os meus ministros e, na maioria das vezes, de forma reservada, onde nós procuramos nos acertar. Com o ministro da Saúde anterior, nada foi resolvido nas nossas conversas. E eu aprendi no meio militar, e vale para todos nós, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para conter as mortes que se aproximavam de pessoas vitimadas pelo vírus. O primeiro problema com o primeiro-ministro foi a questão da nossa conhecida hidroxicloroquina. Eu aceito, mesmo não sendo médico, qualquer crítica a ela, mas por parte das pessoas que possam apresentar uma alternativa para a mesma. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrado a hidroxicloroquina. A decisão não foi da minha cabeça. Resolvi apostar, como se fosse um jogador. Com Ernesto Araújo, conversamos com alguns embaixadores do mundo todo. Porque na África o número de mortes era pequeno naquela época. A Anvisa americana, a FDA, estudava isso aqui. Se não tivesse um mínimo de indício, não ia estudar. Acredito que nós ousamos. Particularmente, comecei a defender
a hidroxicloroquina, calcado também nas experiências de médicos pelo Brasil que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua observação. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde de retirar do protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrado apenas quando o paciente estivesse em estado grave. Nada mais justo, nada mais sagrado, nada mais legal do que um médico na ponta da linha decidir o que vai aplicar em seu paciente na ausência de um remédio. Na ausência de um remédio com comprovação científica. A responsabilidade é do médico, como é do militar, muitas vezes, na ponta da linha, decidir se vai atacar ou vai recuar na frente de combate. Também, no início, conversei com o Paulo Guedes, juntamente com o secretário da Receita. Vamos zerar os impostos, entre outros, possíveis remédios para tratar a cloroquina, da vitamina D. Paulo Guedes, de imediato, atendeu. Conversamos com o Marcos Cintra no momento, foi zerado o imposto da vitamina D. Na época, a imprensa muito me criticou. Sem comprovação científica, o presidente Jair Bolsonaro zero imposto da vitamina D. Fiquei feliz que, nessa semana, vocês reconheceram, não falaram meu nome, mas reconheceram que nós estávamos certos no passado. Desde o começo também, onde fui muito criticado, na primeira manifestação, na primeira vez que ocupei o espaço à noite para externar a nossa posição, a nossa preocupação e o que achávamos do vírus. Disse naquele momento, onde eu fui duramente criticado, prezado Paulo Guedes, que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Quero cumprimentar a equipe econômica desse ministro Paulo Guedes, que tomou uma série de medidas para conter os empregos no Brasil. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns à nossa equipe de ministros. Também naquela época já podíamos falar a quem realmente, uma vez infectado pelo vírus, ele poderia agravar a situação daquela pessoa. E falamos naquele momento, também via alguns estudos pelo mundo, que as crianças, os jovens, em especial os abaixo de 40 anos, uma vez acometido pelo vírus, a chance de partirem para a letalidade era próxima de zero. Era 0,00 alguma coisa. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da Presidência da República ou do nosso governo como um todo. Por decisão judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e aos prefeitos, que só poderiam tomar medidas de modo que fossem mais restritivas do que os governadores. Lamento, somos o país com o maior número de dias lockdown nas escolas. Isso é um absurdo. Também falamos sobre o fechamento do comércio. Poderia ter sido feito naquele momento, como eu falei, eu não me acovardei, eu não me omiti, mesmo sendo ouvido sobre críticas quase que unânime e massiva por parte da imprensa brasileira, que o comércio não poderia ser fechado da maneira como aconteceu. Também falamos na época que essa política de isolamento, do fique em casa, a economia a gente vê depois, levaria ao aumento da violência doméstica, abuso de crianças, violência contra a mulher, também suicídio. Os números já estão aparecendo. Não joguei. Era apenas uma realidade que botava na mesa. Afinal de contas,
todas as medidas tomadas no Brasil por governadores e prefeitos não visavam impedir que pessoas fossem contaminadas. Visavam impedir, sim, que as pessoas fossem contaminadas num espaço de tempo muito pequeno, de modo que os hospitais não pudessem atendê-las. Mas daí vem a pergunta, o hospital atendê-las se não queriam, sugeriam o remédio? Que medida é essa? Repito, critiquem, mas apresentem uma solução. Hoje nós vimos que essa questão poderia ter sido tratada de forma um pouco diferente, com muito mais racionalidade. E entendo que alguns governadores foram tomados pelo pânico, proporcionado por essa mídia catastrófica que nós temos no Brasil. Não é uma crítica à imprensa, é uma constatação. Me desculpe. Tomou cloroquina? Você tomou cloroquina? Você tomou cloroquina? Tomou cloroquina? Tomou cloroquina? Tá. Prezado Davi, como você não procurou o doutor Bolsonaro, você não tomou a cloroquina. Mas com toda certeza você ficou preocupado com o vírus, né? Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, porque em grande parte tomaram, não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. Quero cumprimentar aqui o meu prezado companheiro, amigo, Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção. Também foi massacrado aqui no Brasil por suas posições, mas nós temos couro duro, Osmar, nós sabemos resistir. E quero lembrar um fato aqui, que já expus em alguns momentos, né, em algumas oportunidades no passado. Na Guerra do Pacífico, prezado General Fernando, prezado General Pujol da minha turma, os soldados chegavam feridos, precisando de transfusão. Não tinha mais sangue para transfusão. Então, naquele momento, os médicos, sempre eles, resolveram ministrar nesses que careciam de sangue, doses, né, de água de coco. Obviamente, imagine hoje em dia se alguém fizesse isso, né, sem aquela constatação do passado. Seria um escândalo. Mas aquilo deu certo, mesmo sem comprovação científica. E quantas doenças estariam até hoje existindo no mundo se não fosse a ousadia dos médicos nesse momento de se expor e buscar uma solução para aquele seu irmão que está com os dias contados se nada fosse realizado. Então, parabenizo toda a classe médica no Brasil, em especial aquelas que ousaram com a hidroxicloroquina, bem como com outras formas de medicamento. Indo para o encerramento, prezado Pazuello, prezado colega paraquedista, está convidado já, convidado não, intimado, a saltar comigo em janeiro no KC 390 no Lago aqui em Brasília. Estamos juntos nessa missão. Ousar e vencer. Você é um vencedor. Confesso que quando te convidei, eu só acreditei no meu convite, dado a sua vida pregressa. Foi um grande homem por ocasião da gestão das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Logo depois, final de 2018, também como interventor na Fazenda Paulo Guedes, lá no estado de Roraima. Também na Operação Acolhida. Todos nós sabíamos da sua enorme capacidade de gerir aquilo que estivesse aí sob sua orientação. Então você realmente, nesses 3 meses, ganhou a simpatia, não do governo, que o governo já conhecia você, mas de prefeitos, de governadores, como temos aqui o governador do Amazonas, temos de Tocantins também, se eu não me engano, tá certo? Você realmente ganhou a simpatia e a confiança das pessoas. A ninguém que pediu socorro a você, você deixou de atender. Tudo que você podia fazer, você fez pelo nosso Ministério da Saúde. E nesse momento, eu peço a Deus que continue te iluminando, que você faça um excelente trabalho, porque as consequências desse trabalho, a consequência desse trabalho é salvar vidas, é minorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo. Parabéns, Pazuello, boa sorte, felicidades, muito obrigado a todos vocês.
Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a solenidade de posse do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até mais.